não é da nossa conta, mas vamos opinar mesmo assim sobre os últimos passos, as últimas etapas para a venezuelização do Brasil. E hoje, mais uma vez, o assunto, né? Já fazia 2 semanas que eu não aparecia. Eu acredito que já tinha muito progressista, né? Esses progressistins, esses. Eu prefiro chamar de regressistas, porque essa galera aí é só regresso onde quer que eles ponham a mão, né? Eu acredito que tinha muito regressista aí, já comemorando o meu sumiço, 2 semanas. Pois é, gente, desculpa, não vou tentar nem justificar essas 2 semanas sumido. E agora estou voltando aqui num momento complicado. Eu não sei como vai estar o X, o Twitter, o Twitter. Eu não sei como você está chamando essa rede social linda e maravilhosa. Que eu sempre quis, eu sempre chamei, né, do grande esgoto das redes sociais. Por quê? Porque lá nós conseguimos encontrar de tudo. O Twitter você encontra de tudo, desde pessoas legais até o suprassumo da extrema esquerda, né? Então, coisas que são, no mínimo, radioativas. E o que é que está acontecendo com o X, com o Twitter? Bem, estamos chegando próximo ao período eleitoral e é claro que o nosso ditador predileto, Xandão, o nosso Lex Luthor de Moraes, tem essa luta aí já há um bom tempo contra o X, contra o Twitter. E não se engane com a argumentação de mídia, mainstream, ou de algum regressistazinho aí falando que, ai, não sei o que, Elon Musk está se metendo na lei brasileira. Gente, pelo amor de Deus, você acreditar em regressista? Eu pensei que você já fosse adulto. Peraí. A gente tem que acreditar nos fatos, na lei e na Constituição. E como a gente tem notado nos últimos dias, Alexandre de Moraes não representa nada disso, né? Ainda mais agora que estourou aí o que realmente aconteceu lá naquele aeroporto, sabe, aquele aeroporto fora do Brasil, onde alegaram que um senhor havia agredido um filho do ditador brasileiro, do maior ditador brasileiro, e descobriram que foi mentira. Sim, um perito, o perito e o advogado de defesa viram um vídeo. E não foi o filho do ditador que foi agredido. Ele agrediu o senhor que está sendo processado. Ou seja, o nosso Xandão de Moraes, ou de Imorais, que é vítima, é juiz, é promotor, é carrasco nessa questão, mentiu o tempo todo. Os vídeos do aeroporto provam que a vítima de agressão é o senhor que Xandão de Imorais está tentando prender e que o verdadeiro agressor foi o filho de Xandão. Olha só, né? O que esperar deste senhor que, bem, hoje em dia ele está conseguindo representar o que há de pior na nossa nação. E o STF... o STF... Eu acredito que é um covil de raposas, cara. O que que acontece? Quando a galera entra lá, fica mudo, calado, né? Só quem abre a boca é gente do clube do Xandão, né? Tipo Dino, Zunin, Barroso. É gente assim, só que... Eu não vou mais nem adjetivar. Vocês já entenderam o que eu quero dizer. Sim, o que é que está acontecendo? Vamos voltar aqui ao caso do X. A gente vai dar uma abordada aqui geral, que é a seguinte questão. Existe uma necessidade da esquerda derrubar o X, o Twitter. E Alexandre de Moraes, como ele trabalha para que o sistema corrupto permaneça no poder, ele precisa que o X caia. Apesar de que o X ele não é tão grande quanto o Facebook, Twitter e outras redes sociais, TikTok, o Kuai ainda existe, eu não sei. Mas ele acaba se tornando uma fonte de informação mais confiável hoje em dia quando se trata de redes sociais. Você vai ver jornais, né? Perfis de jornais
todos os espectros políticos extremamente ativos no X, empresas em geral, você vai ter tudo lá ali no X. Até mesmo com a venda do selinho azul, né, que a gente sabe que depois que o selinho azul começou a ser vendido, você consegue pessoas com o selo azul têm mais visibilidade do que pessoas que não têm o selo. Porém, contudo, todavia, a gente hoje já sabe como é que o algoritmo funciona, porque antes, na época que o X era só Twitter, né, se chamava Twitter, existia uma censura manual, né, da parte administrativa do Twitter. Inclusive, né, o próprio Nelipe Feto, ele disse que tinha contatos lá dentro da administração, acho que era vice-presidente do Twitter no Brasil, e através desse contato ele conseguia censurar os seus alvos no Twitter. Sim, o Nelipe Feto, ele conseguia censurar as pessoas no Twitter, mesmo não fazendo parte do Twitter. Mas vamos voltar ao que a gente tem hoje. Nosso Xandão de Moraes, o Lex Luthor brasileiro. Nos falta um super-homem. O que é que esta linda criatura está fazendo? Talvez esse vídeo até seja derrubado, porque, ao contrário do X, o Google... o Google é progressista. Antes que alguém fale alguma coisa, devo lembrar que Elon Musk é um cara de esquerda. Eu não sei se ele continuou com essa visão. Quando ele comprou o X, ele era declaradamente de esquerda. Eu não sei se agora, com essa aquisição do X, do Twitter, ele vendo como a coisa funciona, eu não sei se ele mudou de lado, porque inclusive ele tem apoiado bastante Trump. E já cogitou, né, a ajudar Trump caso Trump seja eleito. Tomara a Deus que sim. Então, assim, ele continua sendo um cara de esquerda, mas que está se comunicando livremente com a direita. Ele está se tornando um cara de centro, ele está se tornando um cara de direita, eu não sei. Quando ele comprou o X, ele ainda era um cara de esquerda, apesar de que tinha um conflito pessoal com os wokes, que é uma parcela de extrema esquerda complicada, dodói da cabeça, a níveis extremamente absurdos, né? Quem é de esquerda normalmente tende a ser dodói da cabeça, mas os wokes conseguiram alcançar um novo teto. Então, o Xandão tem uma necessidade de censurar o X porque estamos chegando ao período eleitoral. Vamos aqui aos nossos bons e velhos pontinhos, né? Inclusive foi muito apressado hoje, tal, com os corridos, e lembrando que, só para atualizar o pessoal, ele começou, o Xandão, né? Ele botou a ordem para derrubar o X, para que fosse removido das lojas de aplicativos, tanto da Google quanto da Apple, eu esqueci o nome lá, da loja de aplicativos de iOS, ou de menos. Mas seria derrubado para que ninguém com Android ou iPhone pudesse baixar o X. E havia também sido colocada a questão da VPN, porque a VPN é um tipo de programa que permite que você acesse a internet como se você estivesse num local totalmente diferente do seu local real. Então você está na sua casa e poderia colocar um IP, né, um endereço de IP, como se você estivesse na Europa, na Ásia, em outro local do mundo. E com isso, com o seu computador sendo mascarado como se estivesse fora do Brasil, você poderia acessar o X tranquilamente. Só que a decisão de derrubar as VPNs, né, o acesso a VPNs, foi agora há pouco que eu fiquei sabendo, ainda não tenho nem certeza se é oficial ou não, que essa decisão das VPNs, de derrubar o acesso a VPNs, foi revertida. Eu vou explicar mais à frente o porquê ela foi revertida. Isso vai se tornar o ato criminoso apenas você usar a VPN para acessar o X, acessar o Twitter. Então, na prática, se torna crime apenas acessar o Twitter no Brasil. Nós estamos aí nos igualando a algumas ditaduras ao redor do mundo. Olavo de Carvalho disse que a gente iria virar a Venezuela. Pode ainda não ser uma Venezuela do ponto de vista econômico, mas nós estamos caminhando nessa direção. E pessoas com o menor poder aquisitivo são as que mais estão sentindo. Mas
uma questão de moral, uma questão política, uma questão de segurança, sim, nós já nos tornamos uma Venezuela. Mas para dar continuidade, vamos focar aqui, por enquanto, na questão do X, onde estão os atropelos. Atropelos nada, rapaz, onde estão as irregularidades e crimes cometidos pelo nosso maior tirano do STF. Em primeiro lugar, a gente vem a violação do direito à liberdade de expressão. Sim, só lembrando o seguinte, o problema com o X em si é porque o X está agindo dentro da Constituição brasileira. Não é um cara que está vindo lá de fora desrespeitando as leis do Brasil. Ele está vindo lá de fora, a empresa da qual ele é um sócio majoritário, eu acho que é majoritário, ele tem a maior parte das ações e tudo mais, apesar de que ele não é o CEO, né, do X. Mas foi ele que juntou o grupo de empresários, ele não foi o único, ele juntou um grupo e representou esse grupo de empresários ao comprar o X. E sim, entre esses daí, ele foi o que teve a maior aquisição de ações. Ele não está vindo para o Brasil impor leis e regras, não. A questão é, o X está totalmente dentro da Constituição brasileira. Quem está sendo ilícito nas ações é o ministro, certo? Isso está esclarecido, pronto. Eu espero que se eu for multado, alguém faça um pix aí para ajudar a pagar. Violação do direito de liberdade de expressão. A suspensão da rede X e a proibição de acesso por meio de VPNs podem ser vistas como uma violação do direito à liberdade de expressão. E é fato. Porque, assim, eu lembro que durante aquele período daquela doença que agravou o mundo inteiro, que eu não posso citar aqui, porque, mais uma vez, essa plataforma ela é bem sensível a esses assuntos, ela adora censurar. Muitas verdades foram abafadas por simples questão ideológica e política, certo? Então, se alguém de direita dizia uma verdade, por exemplo, no Instagram, foi o meu caso, a gente era censurado, recebia notificação, flag e os cambá 4. E quando alguém de esquerda podia dizer a maior atrocidade e colocar no final é ciência. Pronto, acabou, era uma verdade absoluta. E no X a coisa não estava funcionando bem assim, né? No X não é bem assim que a coisa funciona. A tendência à liberdade de expressão é mais realista no X. A medida impede que usuários expressem suas opiniões e se comuniquem livremente, o que pode ser considerado uma forma de censura. Tem também a questão do que muitos usuários utilizam o X como uma fonte de renda extra, certo? Pessoas pagaram assinaturas de 1 ano do X e tal, e estão conseguindo reverter esse investimento através da monetização do X. E quando você derruba o X, você não está atingindo só Elon Musk. Você está atingindo os usuários de uma plataforma das mais livres da atualidade. Inclusive para pessoas de esquerda, para movimentos como a LGTV, Full HDMI, DVD USB, C++ e sei lá mais quantas letras tem nesse negócio. Bem, o X se tornou uma plataforma que acolhia sem grandes restrições esse pessoal e era bem mais tolerante com relação ao tipo de postagens que eles colocam. Então, sim, está atingindo também a galerinha de esquerda. A falta de representação legal. Eu acho isso daqui um argumento meio frouxo. A exigência de que a empresa nomeie um representante legal no Brasil é uma prática comum. Sim, é uma prática comum, mas não é obrigatória. Lembrando que as casas de bets, né, que são essas casas de apostas virtuais, não é assim que funciona para eles. Tá certo? E mesmo que eles coloquem uma representação legal no Brasil, normalmente é uma coisa de fachada. É só uma fachada. É só um endereço alugado, alguma coisa assim. Então aqui a questão, mais uma vez, é política, porque as bets que são bem mais prejudiciais, principalmente para os brasileiros de menor poder aquisitivo que gastam, estão viciados em gastar dinheiro nessas bets, eu não vejo a justiça fazendo nada com relação a isso. Sim, eu sou contra as bets.
Mas a aplicação de uma pena tão severa como a suspensão total da plataforma pode ser considerada desproporcional. Bem, as decisões morais são desproporcionais, são absurdas. Sempre foram. Quer dizer, sempre não, né? Sempre que eu digo foi exagero. Mas desde a época que ele começou a perseguir a direita, a gente vê que são decisões só para demonstrar poder por poder e maldade por maldade. A Constituição assegura o direito ao devido processo legal e a imposição de sanções sem a devida análise do caso pode ser questionada. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não pode questionar algumas coisas. Inclusive o Xandão. Ele pode mandar prender por você questioná-lo, questionar uma decisão dele, ou questionar as tão idolatradas caixinhas de votação, que eu não vou falar, porque senão é capaz da plataforma também excluir esse meu vídeo, né? O negócio está assim meio absurdo. Então, desproporcionalidade de medidas se tornou regra para o nosso cabeça lisa. As multas diárias de 50 mil carentes desproporcional e a suspensão das atividades da rede social são vistas como medidas extremas. Lembrando que ele já colocou multa em político brasileiro, não sei se conseguiram reverter, mas que esse cara ia morrer e não ia conseguir pagar. Um político que ganha bem. Mas esse cara iria bater as botas e a dívida ia ficar, mesmo que pegasse todo o salário dele. Então a gente pode acreditar no quê? Que dentre as coisas que Xandão não entende, porque de Constituição ele entende, é só mau caratismo mesmo, ele não seguia a regra. Mas matemática, com certeza, não deve ser o forte desse cara. E se for, é mais uma cara de pau fazer essas multas desproporcionais. Especialmente considerando que a empresa pode estar em processo de regularização. Que seria o quê? Vamos supor que Elon Musk esteja... Ah, não, a gente vai regularizar. Então, você colocar uma multa desproporcional enquanto a pessoa está tentando se regularizar é pura maldade. Mas não é o caso de Musk, porque ele está regularizado. E ele sabe que a questão de ser pedido agora um representante legal no Brasil foi, como a gente viu anteriormente, quando ele demitiu o pessoal do escritório brasileiro, na verdade era porque o ministro queria prender essas pessoas, ou seja, seria basicamente um sequestro a mando do STF. Então, Elon Musk sabe que se ele abrir um diretório brasileiro e contratar uma pessoa, duas, três, seja lá quantas pessoas para trabalhar nesse escritório, ele vai estar condenando essas pessoas a uma prisão, ou seja, um sequestro legalizado. Por isso que ele não vai fazer isso. A proporcionalidade é um princípio fundamental do direito administrativo. Direito administrativo. Cara, o STF deixou de ser um representante do direito da legislação, da legislação não. A legislação é o Senado, Câmara dos Deputados, mas, sei lá, o STF tem legislado, né? Então, talvez, tem deixado de ser a representação de justiça há muito tempo. E a aplicação de sanções severas, sem considerar as circunstâncias, podem ser contestadas. Contestar é fácil, mas quando você contesta e a pessoa que vai julgar o mérito da contestação é a que está cometendo a desproporcionalidade, o cara pode mandar todo mundo do STF para casa e deixar tudo na mão do Xandão. Bloqueio de ativos de terceiros, né? Que é o que a gente está vendo aí. O bloqueio das contas da Starlink, empresa também do Elon Musk. Lembrando que na Starlink ele só tem 40% da empresa. Para garantir o pagamento de multas do X, levanta questões sobre a legalidade de restringir propriedades de terceiros, não diretamente envolvidos no processo. São empresas diferentes. Empresas diferentes. Então, você está processando o X, a empresa, não deveria ser você ter também na Starlink um reflexo disso. Lembrando que a Starlink ela é responsável por levar a internet a vários locais do Brasil. Inclusive os locais onde normalmente não se teria acesso à internet, só que chega a Starlink. Para índios, algumas aldeias isoladas,
é, povoados mais isolados, alguns locais onde o exército exerce algumas atividades. Muita coisa, muitas empresas, muitos meios de transportes brasileiros utilizam a Starlink por falta de opção, porque só tem Starlink que chega lá. O que é que eles estão fazendo? Estão bloqueando o pagamento dos usuários. Então, ou seja, a Starlink está aí com os seus satélites trabalhando de graça. Aí vai ter gente dizendo, bem feito, não sei o quê. Afaste-se de pessoas que falam isso. Porque são crias de ditadores e como a gente viu, lá naquela época que a Alemanha era governada pelo Partido Socialista dos Trabalhadores da Alemanha, ou seja, o PT da Alemanha, a gente viu que os petistas da Alemanha entregavam os próprios vizinhos e parentes para a falsa justiça do bigodinho. Então fique longe dessas pessoas, porque estamos caminhando nessa direção. Eu sei muito bem o que é isso. Tem um sentido na pele. Isso pode ser considerado uma violação do direito à propriedade e do devido processo legal. Não pode ser considerado? Processo legal já não existe mais quando você coloca Xandão, processo legal, na mesma frase. É ironia, é mentira. A gente está vendo que não está sendo seguido o processo legal, porque se fosse pelo processo legal, a Starlink não estaria na conversa, apesar de que Elon Musk está ali, dono de 40% da Starlink. No momento que ele faz isso, ele não ataca só o Elon Musk, que já se comprometeu a manter a Starlink online no Brasil, mesmo com essas restrições. Ele está afetando investidores, os outros 60% da empresa. Isso é uma atitude tão imbecil, tão burra, que só progressista defende, os regressistas defendem, porque não tem noção do seguinte: o Brasil, ele não é um exemplo de produção de tecnologia, a gente importa tecnologia. Você está assistindo esse vídeo graças a empresas internacionais, desde o material que eu tenho aqui para gravar até o que você tem na sua mão, até essa telinha que você tem na sua frente. É produzida lá fora. O cabeamento, o material que faz com que isso daqui vá para a internet e volte da internet, empresas do exterior investem para que a gente tenha isso. E quando você faz uma situação dessa, essas empresas olham assim, rapaz, se fizeram com o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, bicho, por que eu vou investir no Brasil, sabendo que a qualquer momento um único ditador, um único louco, no meio daqueles mais de 200 milhões de brasileiros, pode prejudicar não só a mim, mas a minha empresa, os meus parceiros. Né? Lembrando que, como eu falei, não está afetando só o Elon Musk, está afetando os outros 60% da empresa, os outros investidores. Você cria a insegurança para empresas investirem no Brasil. O impacto na liberdade de expressão, né? A suspensão da Rede X pode criar um precedente perigoso para a liberdade de expressão no Brasil. A gente já viu que já suspenderam o WhatsApp, Telegram e agora o X. Bem, até Mark Zuckerberg, esses dias aí, ficou nervoso, com medo, e começou a abrir o jogo que, nas eleições norte-americanas, ele teve que fazer algumas coisinhas a mando do Biden, do partido do Biden, para que ele, de uma certa maneira, acabasse interferindo na eleição para favorecer o lado dos regressistas lá, levando a um ambiente onde plataformas de mídia social podem ser censuradas sem o processo judicial adequado. Já estamos aí. Só a grande mídia que finge que não sabe disso, né? Finge que está descobrindo agora. Reações legais, né? Starlink já entrou com um pedido para suspender a decisão de Moraes, alegando que o bloqueio de seus ativos é inconstitucional, e é inconstitucional. O problema é que esse pedido aí para suspender a decisão de Moraes provavelmente vai cair no colo de Moraes. Vai dar em nada. Isso pode resultar em um embate legal e prolongado no STF. Cara, eu duvido que vai ser um embate que haja legalidade ou que seja prolongado no STF. Duvido. Que pode rever a decisão do ministro, não. Infelizmente, gente, eu ainda estou naquele grupo que está duvidando que o Brasil vai se tornar um país diferente. Tá difícil de arrumar adjetivos.
Clima de insegurança jurídica já existe amplamente no Brasil. As decisões podem gerar um clima de insegurança jurídica para empresas de tecnologia que operam no Brasil. Não podem, estão gerando, certo? E não é de agora. Desde que Moraes começou a fazer essa palhaçada, né, de estar se metendo nisso, desencorajando investimentos e inovações no setor digital. Claro, o dono de uma grande empresa lá fora é como eu falei, vai olhar para isso daqui e vai dizer, não, vou investir no local mais seguro. E aí a gente vai voltar a ser o que há de pior com relação a essas coisas no mundo. Efeito sobre os usuários, né? Os usuários da plataforma podem pedir acesso a um espaço de comunicação importante, porque vai ser aquela questão. Se a gente usar VPN, nós vamos responder criminalmente por usar VPN. Cara, isso é absurdo. Vai ter multa e tudo mais. Ah, não vai ser criminalmente, talvez seja só uma coisa administrativa. Não sei o quê. Cara, eu não sei os termos técnicos agora, eu não tenho de cabeça, desculpa, não estou com isso de cabeça. Sexta-feira à noite, mais de 10 horas, quase 11, estou cansado. Eu sei, eu sempre gravo os vídeos aqui cansado. O que pode afetar a dinâmica social e política no Brasil. Ah, meu Deus do céu, já é redundância, especialmente em períodos eleitorais. Sobre períodos eleitorais, eu preciso voltar nesse assunto e vou voltar no final do vídeo sobre essa questão de eleitorais, para ficar bem mais esclarecido e vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Vamos ver aqui para o nosso paladino da liberdade de expressão, né? O Nicolas, que já se manifestou, já foi ali falando, inclusive a Revista Oeste já publicou aí esse vídeo. Vamos dar uma ouvida aqui rapidinho no que o Nicolas está falando. E assim que está sendo o modus operandi da esquerda. Em nome de uma democracia, eles fazem as maiores atrocidades contra o nosso maior bem, que é a nossa liberdade. E é inacreditável que agora o ministro Alexandre de Moraes tenha colocado uma multa de 50 mil para usuários que utilizarem VPN, né, que é uma ferramenta para poder acessar como se estivesse fora do país. Agora, se pararam para pensar na incoerência que esses caras não utilizam a mesma energia, não despendem do mesmo, da mesma movimentação para poder combater o crime organizado? As cadeias ainda continuam tendo celulares, eles não conseguem bloquear os sinais de celulares na cadeia, mas eles vão conseguir monitorar cada brasileiro que vai usar o VPN e ainda vai multar em 50 mil reais. Ou seja, estamos fazendo isso pelo seu bem ainda, porque afinal de contas eles vestem a roupa de democracia. Realmente um absurdo e quero aqui parabenizar a toda a imprensa, a grande imprensa, né, escrava, que foi consórcio disso tudo, a todos aqueles, né, que anteriormente votaram, né, também e fizeram campanha para o voto nulo, sendo covardes, e pedindo aí um voto covarde, como se Lula e Bolsonaro fossem a mesma coisa, e agora estão sofrendo na pele a censura que tanto quiseram. Eu, por exemplo, como deputado federal... Deixa eu só fazer um adendo aqui, lembrar, né, que você teve aqui aqueles movimentos, não vou mais nem citar o nome desses movimentos, essa galera que pediu voto nulo e equivalência. O que é que acontece hoje? Lembrando, já falei isso anteriormente e vou lembrar novamente. Se Moraes sofrer impeachment agora, é um ganho grande para a esquerda. Lembrando que Moraes, ele é o ministro do Temer, que é de centro, do centrão. Então, se você tira Moraes, que é do centrão, representante do centrão, que a verdade é o juiz espacial, não é. Quem vai nomear o ministro para substituir na cadeira é Lula. Eu estou dizendo na cadeira, porque eu costumo explicar que a substituição são duas. A vaga na cadeira, para que se continue a mesma quantidade de ministros no STF. Quem vai indicar é Lula, ou seja, mais um juiz, mais um ministro do PT ali dentro. Mas vai abrir a vacância de poder, vai ter um novo ditador ali dentro, uma nova pessoa para continuar confrontando a Constituição. Eu acredito que vai existir essa vacância de poder, vai existir essa vacância de poder de alguém que vai querer ser o novo Alexandre de Moraes dentro do STF, e não me sai da cabeça que vai ser o ministro comunista Dino,
que a sua bússola moral, se existe, está enterrada há muito tempo. E eu acredito que o nível de maldade dele, assim comparado ao de Alexandre, vai ser bem pior. É só ele ter a oportunidade e ver que não vai ser confrontado. Essa é a minha opinião. E eu sei, no Brasil a opinião, principalmente dos deuses do Olimpo STF, é crime. Mas sinceramente, cara, eu tô cansado disso. Mesmo que eu discorde frontalmente de diversas opiniões da esquerda, eu nunca pedi para derrubar conta de qualquer usuário que seja. E agora nós temos aí a esquerda não somente usufruindo dessa censura, porque nós somos maiores nas redes sociais, como também aplaudindo a tirania de ministro Alexandre de Moraes. É essas e outras que as pessoas já estão de saco cheio de pessoas que não teve um voto para poder decidir toda uma nação. Não é possível que uma nação brasileira com milhões de brasileiros que são trabalhadores, atentos, e muitos, inclusive, que usam ali a rede social como uma forma de protesto, de liberdade, já que não pode ter a televisão ou outras mídias para poder fazer isso, agora estão sendo calados, silenciados, e nós, Brasil, entramos aí num grupo seleto de Coreia do Norte, Irã, China, Rússia, onde o X também está sendo banido. Meus parabéns ao ditador e tirânico ministro Alexandre de Moraes. Bem, só agora que eu vi que eu fiquei na frente do Nicolas o vídeo inteiro. Não vou mexer, vocês ouviram, vocês sabem que foi o Nicolas que falou isso daí. Grande garoto, infelizmente não tem idade suficiente ainda para ser candidato a presidente. Mas se Deus quiser, o Bolsonaro vai poder concorrer, e dessa vez sem muita interferência dos ministros. E sem interferência dos ministros ele ganha. Ele ganha, ele ganha, ele ganha. É só o STJ não... STJ não, o Supremo Tribunal Eleitoral, o STE, né? Não ficar fazendo mais uma vez partidarismo nas eleições. Por falar em partidarismo, porque é interessante que o X caia agora no período eleitoral. O que é que acontece? O X tem um sistema de verificação, certo? De checadas. Antes, as checadas eram feitas por empresas com viés político. Então, assim, se Janones dissesse a maior mentira do mundo, ele nunca era verificado, não importava, ele não era verificado. Já pessoas como Bárbara, do Te Atualizei, sempre a verificação apontava ela falando fake news, mesmo que ela estivesse lendo um jornal da grande mídia, mesmo que ela estivesse lendo, sei lá, uma matéria do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão. Se ela lesse o texto, era considerado fake news. Mas o próprio texto, na página do jornal, não era fake news. Então, não importava a mensagem, mas sim que levava a mensagem. O louco do Janones, o insano do Janones, ele deveria sim ter um prontuário no CAPS. Eu tenho um prontuário no CAPS, que besteira. Eu já tive ideações suicidas e tal, então, sim, no momento da minha vida, eu me encaixei perfil CAPS. Graças a Deus, é como eu digo, eu não tenho depressão, eu enfrento. E estou enfrentando agora a depressão com mais facilidade, então meu tratamento já não é mais esse nível. Se você precisa, procure um psiquiatra, um terapeuta e tudo mais. Se você é de Extremóis, Espaço de Saúde Fabiana Vicente. Vamos voltar aqui ao assunto. Então, como é feito hoje as checagens no X? Pessoas diversas, e aqui é diversidade de verdade, diversas de pensamento, da mais extrema direita à mais extrema esquerda, dos pontos mais extremos de ideologia política, né? Conservadores, libertários, regressistas, socialistas, comunistas, tudo fazem parte desse grupo de checagem, certo? São usuários comuns, não são funcionários do X. São pessoas com perfil no X, assim como eu tenho e você pode ter se você ainda não tem. Então, essas pessoas são escolhidas através da interação deles com as postagens e também quando se vê que essa pessoa, apesar do seu viés político, ela não coloca o viés político acima de fatos. Então, o que é que essas pessoas fazem? Quando você tem uma postagem que precisa ser checada por denúncia dos próprios usuários,
essas pessoas que fazem a checagem começam a receber indicação que, olha, essa postagem aqui tem suspeita de ser uma postagem verídica, que não traz verdades. Deu uma verificada? Então, a pessoa que vai dar a checada, ela tem que conferir. Tem que anexar uma fonte confiável de informação. Ou seja, quando você for ver uma checada no X, você vai ver que além do texto explicando a checada, lá embaixo vai ter links. E não é link de blogzinho, não. É link de portais de notícias e informação reconhecidos mundialmente, certo? Então você não vai encontrar ali o perfil de Zezinho da Beija-Flor, da Beija-Flor não, sei lá, vai ver que tem um pagodeiro Zezinho da Beija-Flor, sei lá, de João do Caldo de Cana, o blog do João do Caldo de Cana, não vai estar o link para um blog do cara lá, para uma postagem de um blog, mas vai estar o link para uma matéria de um Estadão da Vida, de uma CNN da Vida, certo? Então, é de portais de notícias reconhecidos. E são esses links e os argumentos de N pessoas com perfis totalmente diferentes que, em consonância, em acordo comum, dizem que aquela postagem é mentirosa, é uma postagem falsa, com os fatos anexados e acessíveis a todos. Para justificar a checada, clica aqui nos links e leia as matérias. Então, o X tem isso. O X tem isso. Pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm vínculos, pessoas que têm pensamentos diferentes, ideologias diferentes, podem argumentar, dar sua opinião e, através de fatos, eles podem dizer se aquela informação é verdadeira ou falsa. E quando você chega a ter isso, agora, no período eleitoral, como a gente viu nas eleições de 2022, o Bolsonaro foi amplamente censurado, mesmo quando falava verdades de conhecimento nacional, como a questão do Foro de São Paulo, a ligação do Brasil, de Lula especificamente, com ditaduras ao redor do mundo, falar sobre os crimes que Lula cometeu, da possibilidade dele voltar a cometer esses crimes. Quer dizer, falar de fatos. Esses fatos eram censurados. Já as mentiras que os progressistas, os regressistas, que a esquerda falava, as acusações falsas, tudo que eles faziam, ficava por isso mesmo. Inclusive legalidades como a gente teve das rádios e tudo mais, ficaram por isso mesmo, porque nós tínhamos ali Alexandre de Moraes, através do seu interesse político de trazer, né, o Lula de volta ao poder, ele influenciou abertamente. Enquanto o pessoal estava muito preocupado com as caixinhas de votação, a fraude veio não nas caixinhas de votação, a fraude veio na interferência, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, censurando verdades e impulsionando mentiras. E o X deveria ser uma ferramenta agora, nesse período eleitoral, que as pessoas iriam usar para estourar as bolhas, né? Então, há uma necessidade do STF, do STE, de agir diretamente aí e derrubar o X, o acesso ao X, e punir quem não quer descumprir uma ordem constitucional, uma ordem legal. Lembrando que a nossa Constituição, a nossa lei, nos dá direito de não obedecer ordens ilegais. Então, existem muitas nuances, muitas coisas que, se a gente for começar a olhar, bicho, tem tudo que está acontecendo aí é errado. Inclusive, mas porque a Constituição é a lei? Olha só, sobre crimes cibernéticos e coisas do mais, né, a nossa lei no Brasil, o que é que ela fala? Que havendo um perfil, porque
o que Xandão está dizendo, porque o X não quer derrubar perfis que são antidemocráticos. Esse negócio de antidemocrático, não sei o que, esses jargões que eles estão usando aí com força da STF já são carimbos de que o que vem a seguir é ilegal, né? Então, eles ficam, mas porque são perfis antidemocráticos e tal. Mentira. E pela Constituição, se, por exemplo, eu vou lá no X e faço uma postagem mentirosa, uma postagem criminosa, acho que mentir não é crime, na verdade mentir é o que leva algumas pessoas a assumirem cargos políticos, vide PT, a nossa organização criminosa, a primeira organização criminosa que conseguiu fundar um partido. Então, se eu for no X e fizer uma postagem criminosa, a Constituição diz que a função, no caso do juiz, do promotor, seja lá de quem for, que vai agir contra essa ilegalidade, ele deve mandar para o X o link especificando a postagem, não a minha pessoa, não o meu perfil deve ser censurado ou derrubado, mas a minha postagem é que deve ser retirada do ar e mesmo assim ela vai ser usada como prova de que eu cometi uma ilegalidade. Dentro da Constituição é isso, dentro da nossa lei. Se é para atacar as pessoas, os jornalistas, os perfis de direita, eles têm que pegar especificamente dizer, olha, ele cometeu crime aqui, ó. Essa postagem, esse vídeo, esse áudio, foi isso daqui. Aqui está o crime. Então, é isso daqui que tem que ser tirado do ar. E não os perfis, as monetizações. E por aí vai. Como a gente está vendo que se tornou a regra. A regra no Brasil é não obedecer à Constituição. Eu acho que o que eu tenho agora por mente é isso. Meus vídeos que... Meu Deus, eu pensei, vou fazer um vídeo de 20 minutos. Eu sei que já deve ter gente dizendo assim que isso é papo da minha cabeça, é mentira quando eu digo que penso que vou fazer um vídeo de 15, 20 minutos e acaba chegando a quase 1 hora. Não, gente, é sério. Eu vou deixar de me iludir. Eu acho que eu estou tentando me iludir que os vídeos vão ser curtos. Lembrando que se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Curte o vídeo, isso ajuda bastante, né, a tornar o canal mais relevante. Compartilha com os amigos, se você gostou. Não gostou do vídeo, compartilha com os inimigos. Bota lá no grupo de WhatsApp da família, geral aí, isso mesmo. Manda pro Xandão, diz, Xandão, prenda esse cara aqui. Sei lá mais o que. Marca o Janones, pronto, marca o Janones aí e deixa o mundo pegar fogo. Fez o Pix? Não fez o Pix ainda? Ajuda aqui, gente. Fui hoje fazer o orçamento do meu óculos, comprar meu óculos, porque tá absurdo. 600 pila. E foi uma pechicha. Então ajuda aí a pagar o meu óculos. Bem, eu sei que vai ter muito, principalmente regressista e filhote de ditador dizendo que a gente está se metendo numa conversa que não era pra gente estar preocupado, que a gente tá achando, vai pro Instagram, pô, se derrubar vai pro Instagram, vai pro TikTok, vai pro Facebook, para de se meter onde vocês não entendem, vocês não são juristas, para de ficar incriminando, isso que vocês estão fazendo é crime, e não sei o que, os pai-bola, não se metem nisso aí, porque não é da conta de vocês. Eu sei que vocês, por mais que vocês aleguem, e até mesmo que eu diga que não é da nossa conta, mas vamos opinar, mesmo assim.